né? Como ser igreja? Desde que eu entendi o meu chamado, é uma pergunta que eu tenho me feito. Eu tenho estudado e recentemente defendi uma dissertação no mestrado em teologia na PUC, e uma das áreas que eu estudei foi exatamente tentar definir o como ser a igreja. E tem um texto da palavra de Deus que quero compartilhar com você, que está lá em Atos, capítulo 2, verso 42, que eu entendo que aqui sejam os princípios fundamentais da vida cristã. Atos 2, verso 42, vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, Atos 2, 42, apresenta um resumo de 4 princípios, ou elementos essenciais que caracterizavam uma reunião cristã na igreja primitiva. Esses princípios, né, esses princípios que nós encontramos aqui são doutrina, ensino da palavra, comunhão, partir do pão e oração. E uma condicional para vivê-los, perseverança. Então, olhando este sumário, essa palavra, esse resumo de como a igreja primitiva funcionava, como era o ser igreja ali na primeira igreja organizada, logo quando o Senhor é assunto aos céus, então nós vemos o derramar do Espírito Santo, agregando pessoas, e ali é o dia a dia de como a igreja vivia. Então, esses 4 princípios são algo muito importante que caracterizam uma igreja cristã, uma igreja e que deve caracterizar a nossa igreja aí em Vila Esperança. Então, nós vemos que os apóstolos e discípulos investiam tempo no ensino, na pregação da palavra de Deus. Nós vemos isso no livro de Atos, quase em todos os capítulos, em Atos capítulo 4, verso 1 a 2, Atos capítulo 4, verso 18 a 20, Atos capítulo 6, 1 e 2, Atos 28, do 30 ao 31. Então, nós vemos que em vários momentos da história cristã, da igreja primitiva, nós vemos os discípulos, os apóstolos, né, se dedicando à didáscula, dedicando ao ensino da palavra de Deus. Certa vez eu estava no Rio de Janeiro, fui fazer promoção missionária numa grande igreja lá em Vila da Penha, e perguntei para o pastor, que era o pastor na época, o pastor João Ferreira, que pastoreou aquela igreja por cerca de 40 anos, e perguntei: pastor João, qual que foi o segredo do ministério, né? Qual que foi o segredo do sucesso do seu ministério? Porque quando ele assumiu aquela igreja, a igreja tinha menos de 200 membros, e depois de 40 anos, a igreja chegara a um pouco mais de 2.000 pessoas. E ele respondeu para mim, ele disse: olha, missionário, o pastor, ele tem que ter o púlpito forte, ele tem que ter uma boa administração, e ele tem que fazer visitação. Então, ele resumiu, né, o sucesso, algumas características importantes na vida do ministério pastoral, na liderança da igreja, e algo que me chamou muita atenção foi a questão do púlpito forte. Né? Se os irmãos querem ver esta igreja crescer, devem investir tempo aprendendo e ensinando a sã doutrina. John MacArthur, certa vez, no seu livro, ele escreveu dizendo o seguinte: proclamar e expor a palavra, visando o amadurecimento e a santidade dos crentes, deveria ser o âmago do ministério de toda a igreja. Se o mundo olha para a igreja e vê ali um centro de entretenimento, estamos transmitindo a mensagem errada. Se os cristãos enxergam a igreja como salão de diversões, a igreja morrerá. Uma senhora inconformada com a sua igreja, que tinha abraçado todas essas excentricidades modernas, queixou-se recentemente: quando é que a igreja vai parar de tentar entreter os bodes e voltar a alimentar as ovelhas? Há muitas igrejas que hoje trocaram o seu púlpito, né, por festas, colocaram ali um balão giratório, viraram verdadeiras boates, danceterias, né, e deixaram a palavra de Deus em segundo plano.
terceiro ou quarto, nem às vezes se importam com a palavra de Deus, pregam ali uma mensagem de autoajuda, uma mensagem positivista, uma mensagem humanista, mas não pregam a palavra de Deus. Se nós queremos ser igreja, e uma igreja cristã, né, a palavra nos ensina que para sermos igreja temos que perseverar na doutrina, perseverar na sã doutrina, na palavra de Deus. Então, irmãos, gastem tempo estudando a palavra de Deus, dediquem-se em orando, lendo a Bíblia, dediquem-se a ensinar a Bíblia. Por mais que às vezes as pessoas acham chato, que às vezes as pessoas não gostam, por mais que as pessoas acham que aquilo não seja importante, porque nós não estamos para entreter os bodes, nós não estamos aqui para que as pessoas se sintam agraciadas com as palavras que nós estamos anunciando, porque muitas vezes o evangelho, ele é pedra de tropeço, muitas vezes a palavra é como uma faca, uma lâmina com dois gumes que corta, que divide, que parte. É a palavra. A palavra muitas vezes para ela curar, para ela fazer que nós entramos numa nova perspectiva, uma nova vida. Primeiro ela nos machuca, ela nos fere, ela mostra quem nós somos, realmente somos, para que nós possamos então se humilhar, se arrepender e assim então aceitar a graça de Deus sobre as nossas vidas e a palavra exercer poder para que nós possamos então viver a nova vida que há em Cristo Jesus. Segunda coisa, a igreja perseverava na comunhão. Havia comunhão entre os discípulos e eles tinham prazer de estar juntos no templo e de casa em casa. Algo que me chamou muita atenção quando eu estive aí foi aquele momento que nós tínhamos de fazer culto nas casas. Nós estivemos em várias casas, fomos recebidos em muitas casas. Como é gostoso a igreja cristã estar unida em comunhão, não só no templo. O templo, é claro que é muito importante, mas também de casa em casa. Espero que logo passe esse período de isolamento, para nós podermos rever os nossos irmãos, para poder convidar os nossos irmãos para estarem na nossa casa, para podermos repartir a palavra, para podermos orar juntos, para podermos adorar juntos. Aprenda a defender a sua comunidade de fé. Não fale mal do seu pastor, da equipe de louvor, porque fazendo isso, a quem você estaria agradando? Pais que ficam falando mal da igreja dentro de casa. Imagina quando essa criança crescer, você acha que ela vai querer estar na igreja? Um lugar que ela um dia cresceu ouvindo só falar mal dentro de casa, só trazendo problemas para dentro de casa. Precisamos aprender a defender a nossa comunidade, aprender a defender a nossa comunhão uns com os outros. Precisamos aprender a suportar uns aos outros, aprender a perdoar uns aos outros. Precisamos viver a comunhão. E essa comunhão não se vive à base daquilo que eu gosto, dos meus próprios interesses. A minha comunhão e a sua comunhão, aquilo que nos une é algo místico, algo da palavra, algo que somente o Espírito Santo faz-nos pessoas tão diferentes, pessoas de classes sociais tão diferentes, pessoas de cor de pele diferente, pessoas que vieram de uma educação diferente, mas ao entrarmos na igreja, nós somos em Cristo Jesus, não somos melhores nem piores do que os outros, mas em Cristo Jesus nós vivemos uma comunhão. Então, persevere na comunhão, preserve a comunhão, aprenda a honrar os seus irmãos a cada dia. Se os irmãos querem ver esta igreja crescer, terão que se esforçar para viver em comunhão uns com os outros. Terceiro, a igreja perseverava no partir do pão. Este ato, conforme diz Marshall, dava início a uma refeição judaica e que passara a ter um significado especial para os cristãos, tendo em vista a ação de Jesus na última ceia e também quando ele alimentou as multidões. Então perceba que este ato de partir do pão nos remete então a essas duas figuras naqueles momentos que Jesus estava repartindo o pão, junto com seus discípulos na ceia do Senhor.
A igreja deve perseverar, né, constantemente, ministrar e estar em comunhão uns com os outros, e celebrar a Santa Ceia, a ceia do Senhor, e também repartir o seu pão, repartir atender a necessidade do próximo, é fazer atos de compaixão, porque o nosso Senhor, Ele repartiu o pão com aqueles famintos, pessoas famintas, Ele tinha compaixão dos necessitados. A igreja, ela exercia ali um ministério integral, cuidando em saciar as necessidades de sua comunidade. Um problema é que às vezes a igreja nem sabe quais são as necessidades e nem se interessa em saber o que se passa na sua comunidade. Preste atenção que Jesus diz lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 35. Ele diz assim: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Aí o verso 37, ele vai dizer, os justos perguntam para ele, então: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou quando te vimos com sede e te demos de beber? No verso 40 ele vai responder, o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A igreja tem que exercer a compaixão, repartir o seu pão. Nós dividimos o pão não porque queremos encher a nossa igreja, não é isso, né? Algumas pessoas falam assim: nós precisamos dar uma cesta básica, nós precisamos alimentar aqueles que estão famintos, porque talvez assim eles virão para a nossa igreja. Nós não devemos pensar desta forma. Nós temos que pensar no social, pensar em dividir o pão, porque fazendo assim, dividindo o pão, é assim que estaremos servindo ao nosso Senhor. Quarto, a igreja, ela perseverava nas orações. A igreja orava em todo o tempo. Orava na escolha da liderança, em seu comissionamento, conforme diz Atos capítulo 1, verso 24, ou Atos capítulo 13, verso 3. A igreja orava constantemente como uma disciplina espiritual, nos atos devocionais, uma vida devocional, conforme nós vimos lá em Atos 2, 42, no Atos 3, verso 1, Atos 10, verso 9, Atos 16, verso 13, Atos 16, verso 16 a 25. A igreja também orava por direção e para serem fortalecidas pelo Senhor. Atos 4, verso 31, Atos 9, verso 40, Atos 21, verso 5, Atos 22, verso 17 a 18. A igreja orava para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Atos 8, verso 15. E a igreja orava, intercedendo uns pelos outros. Atos 12, verso 5. Atos 12, verso 20 a 36. Então nós vemos que a igreja, em todo momento, ela orava. Separe um horário e um lugar a cada dia para você poder orar, né? Separe um horário e um lugar a cada dia e não os deixe por nada. Não abandone aquele horário, não abandone aquele lugar de oração. O diabo derrota a maioria das orações antes mesmo delas começar. Por quê? Porque não fazemos um plano, porque nós não temos um lugar definido, porque nós não temos um horário definido. É muito importante você ter uma estratégia de oração. Acredite em mim, muitas coisas boas vão aparecer no momento que você separou para orar. E tem muitas coisas boas, coisas realmente boas que vai aparecer, surgir naquele momento que você vai se dedicar em oração, mas não se troque essas coisas boas pelo relacionamento com Deus, não troque essas coisas boas que lhe surgem pelo aquele encontro que você tem marcado com o seu Senhor. Irmãos, como me entristece muitas vezes chegar num culto de quarta-feira de oração e ver pouquíssimas pessoas. É bem verdade que elas estão trocando por coisas boas aquele horário, trocando talvez pelo descanso depois de um dia de trabalho pesado, talvez trocando por uma coisa boa, por um almoço em família, trocando por uma coisa boa, ali sentar no seu sofá e assistir aquela novela. Mas em nome de Jesus,
Não troque o tempo de relacionamento com Deus com essas coisas boas da vida. Se os irmãos querem ver esta igreja crescer, terão que orar mais e muito mais. A igreja sem estratégia de oração demonstra que sua confiança e dependência não estão em Deus, pois a oração é a comunicação pessoal com Deus. E por fim, a igreja perseverava. Lucas capítulo 8, verso 15, diz assim a palavra de Deus: aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e esses frutificam com perseverança. Lucas 21, 19, diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Queridos, priorizamos em nossa igreja e na vida cristã o estudo da palavra de Deus, a comunhão uns com os outros, o partir do pão e as orações. E a todo momento, em toda circunstância, perseveramos. Não abandonemos o nosso Senhor, não abandonemos a nossa congregação, não abandonemos a nossa igreja. Perseveremos, porque o Senhor há de acrescentar a esta igreja aqueles que hão de ser salvos. Que Deus abençoe, que Deus o fortaleça,